Está começando mais um episódio do podcast Campina Cresce com Você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Campina Cresce com Você, porque não temos tempo a perder. Eu sou Fernando Casemiro e vamos conversar hoje com o vereador Dr. Olímpio Oliveira, do Podemos, em exercício de seu mandato no 6º ano de mandato, também delegado de Polícia Civil na ativa. Como vereador, o Dr. Olímpio ele tem uma atuação na defesa de bandeiras importantes como direito do consumidor, inclusão das pessoas com deficiência, defesa do bem-estar animal, prevenção às drogas, educação, saúde e segurança. Mas também é um entusiasta da história de Campina Grande. Na sua atuação parlamentar, Dr. Olímpio Oliveira, ele é conhecido pela produção de várias leis relevantes que impactam positivamente a vida dos campinenses, como, por exemplo, as mais recentes, lei do IPTU justo, a lei do QR Code, que beneficia os motoristas de aplicativos, além das leis mais antigas, como a lei das filas, as leis que ampliaram as licenças paternidade e maternidade, e para os servidores municipais de Campina Grande, entre outras. Só um releasezinho do que é a pessoa do vereador, homem público, Olímpio Oliveira. Por isso que nessa tarde nós vamos conversar com o Dr. Olímpio e já começar perguntando, Dr. Olímpio, quem é Dr. Olímpio fora da política e como o senhor costuma se apresentar? Então, boa noite a quem está acompanhando esse podcast. Campina Cresce com Você, não temos tempo a perder, bem sugestivo. Fernando Casemiro, amigo de longas datas, de muitas caminhadas. E Sandro também, que está aqui na produção, uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo. Somos da mesma igreja, participamos da mesma igreja evangélica. E Olímpio Oliveira se define como um cidadão comum, cidadão sonhador e que tem a ousadia de lutar para transformar esses sonhos em realidade. Cheguei em Campina Grande muito menino, muito jovem, 13 anos de idade, e meu pai começou a trabalhar ali na Feira Central, e vendendo algo da Feira Central nós conseguimos passar no vestibular, terminar uma faculdade de Direito, passar no concurso para delegado de polícia, e enfim, sempre procurando fazer o bem, né, sem olhar quem, sempre procurando ser útil à nossa cidade, à nossa coletividade. Quem te levou para seguir a carreira na Polícia Civil e depois entrar na seara política? Olha, as coisas foram acontecendo assim na oportunidade. Eu terminei o curso de Direito muito jovem, com 23 anos, eu já era bacharel em Direito, e surgiu o primeiro concurso. O primeiro concurso eu fiz e passei. Com 24 anos de idade, eu já era delegado de Polícia Civil do estado da Paraíba. Hoje eu estou com 37 anos como delegado de carreira, e ainda na ativa, eu sou delegado da Delegacia Especializada do Idoso, cumpro o meu expediente lá, no segundo expediente você encontra o delegado Olímpio Oliveira procurando dar a nossa contribuição para a segurança de Campina Grande. Nunca tinha planejado
assim, dizer, eu sonhava ser policial. Não, foi assim, a providência divina, a oportunidade mesmo. Foi surgindo, nós fomos abraçando e chegamos a essa carreira de delegado de Polícia Civil. Cheguei a ser superintendente de Polícia de Campina Grande, inclusive passamos 5 anos desse cargo, gerenciando a atividade de segurança pública em todo o compartimento da Borborema. E para entrar na política, houve alguma influência ou desejo pessoal? Aí eu sempre sonhei com a política. Desde menino eu sonhava vendendo ovos na feira, sonhava em obter uma participação política. Tanto é que com 21 anos de idade eu fundei a associação beneficente dos feirantes do Mercado Central. Primeira associação que congregava os feirantes na luta daquilo que nós hoje sonhamos, que é uma requalificação, uma reforma ampla na nossa Feira Central, no nosso Mercado Central. Aos 21 anos, nós já tínhamos fundado essa associação, conseguimos reunir vários feirantes e começando nessa caminhada, mas sempre nesse objetivo de construir um serviço, de construir um nome, né, uma autoridade política de serviço, de entrega. Nós começamos lá justamente com essa trajetória. Não foi por acaso que surgiu a vocação política. O senhor também é um entusiasta, né, um admirador da história de Campina Grande. Como esse hobby influencia o seu trabalho hoje, tanto como vereador, também quanto policial civil? Olha, eu comecei contando história na rede social, no nosso Instagram, Olímpio Oliveira, @OlímpioOliveira, né, que você pode seguir, tem muita coisa boa lá. Comecei contando história para minha menina. Tem uma menina que eu sou louco por ela, apaixonado por ela. E desde a terra infância dela, eu contava as histórias de Campina Grande, eu tenho bons livros de casa, e contava essas histórias, ela ficava encantada. E sempre aos sábados, principalmente nos domingos, eu saía com ela no meu carro, mostrando aqueles pontos que eram retratados nas histórias. Olha, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu a prisão de Frei Caneca, foi aqui que a gente teve a sedição Quebra-Quilos, é a rua Quebra-Quilos. Por que é a rua Quebra-Quilos tem esse nome? E saí mostrando ela, Praça Clementino Procópio, porque Praça Clementino Procópio, o Grande Hotel, mostrando a ela, e ela se encantava com isso. Eu disse, rapaz, eu vou aproveitar as redes sociais. Sim. Também, porque a atividade política é uma atividade chata, né? Você tem um perfil. Ninguém vai chegar em casa e dizer, olha, eu vou olhar agora o que foi que o vereador Olímpio produziu hoje, o que foi que o vereador Olímpio falou. Ninguém vai. Mas aí, quando você apresenta um entretenimento, uma informação útil, as pessoas, elas gostam. E veja só, comecei a contar essas histórias no Instagram. Elas começaram a ter engajamento, um engajamento muito superior ao que eu pensava. Superou as expectativas. Para você ter uma ideia, eu tinha 7 mil seguidores, hoje eu estou com quase 45 mil seguidores. As pessoas realmente que apreciam a história, né? E aí nós começamos a contar essa história, fomos nos empolgando, nos especializando nessa contação de história, lendo mais, pesquisando mais, estabelecendo bons relacionamentos. Hoje os meus amigos, eu tenho amigos hoje com 85 anos, com 90, 92 anos, que eles já são uma fonte de pesquisa, eles viveram a história. E aí aparece muita história que não estão contadas nos livros. São as histórias que a gente começa a construir. Então isso, do ponto de vista pessoal, tem sido muito bom, porque é edificante, você aumenta o seu conhecimento, e do ponto de vista de amizades, de relacionamento, tem sido muito produtivo. Eu não sei se do ponto de vista político tem alguma contribuição. Algumas pessoas vão encontrar nas ruas, olha, eu vou votar em você porque você está resgatando a nossa história, e isso é bom. Com certeza isso tem contribuído para o crescimento da cidade, o conhecimento das pessoas em relação à história da cidade. Exatamente, porque olha Fernando, tem uma coisa muito, muito interessante. Você não ama quem você não conhece. É impossível você amar uma pessoa, um lugar que você não conhece. Você só ama se você realmente conhecer. Então, o nosso objetivo com essas histórias que nós contamos no Instagram é chamar a autoestima do povo de Campina, é trazer essa autoestima à tona. E olha só, eu sou um vereador de oposição.
E político de oposição tem aquela história de falar mal de todo mundo da cidade, tal, só criticar. E nós estamos aí na contramão dessa história, falando da Campina Grande, que nos empolga, que nos alegra, que nos enche de orgulho, por tudo que ela já produziu no passado, pelo que ela produz no presente. A gente faz resgate de histórias a respeito de personalidades que estão lá no anonimato, que ninguém conhece, mas pessoas que deram sua contribuição, né, ao crescimento da cidade. Importantíssimo, na sua atividade empresarial, na sua arte. Sim. Na sua música, no seu conhecimento, em sala de aula. Então tem sido muito prazeroso fazer esse trabalho. Como conciliar o trabalho legislativo com a atuação e a sua atuação como policial civil? Olha, eu passei muito tempo afastado, e passei mais de 10 anos afastado da atividade policial. Aí, quando começa a chegar o tempo de idade, a gente começa a pensar em reunir tempo para somar tempo para a aposentadoria. Foi então que eu me deparei com a legislação da Polícia Civil, que ela diz o seguinte: você para se aposentar na Polícia Civil, você e não ter prejuízo, tantos prejuízos, você tem que ter no mínimo 20 anos de pleno efetivo da atividade policial. Eu tenho hoje 37 anos como delegado de polícia, mas aí eu não tinha 20 anos de pleno exercício da atividade policial, porque muito tempo eu passei afastado. Por conta da política? Por conta do mandato. Dos mandatos da dedicação exclusiva ao mandato, né? Então eu procurei minha assessoria jurídica e nós fomos orientados: não, você pode voltar à delegacia, porque havendo compatibilidade de horário, não tem prejuízo legal. E aí nós nos revezamos. Manhã, né, dedicação integral à atividade do mandato, e na parte da tarde a dedicação exclusiva, e nos plantões também, à atividade policial. E graças a Deus tem dado muito certo. Doutor Olímpio, qual a principal dificuldade da segurança pública aqui em Campina Grande, ao seu entender? Hoje a segurança pública como um todo, no Brasil todo, ela enfrenta uma realidade do crime organizado. O Estado brasileiro ele negligenciou muito a legislação penal do país. Ela é um estímulo à organização criminosa. É uma lei muito benevolente, é uma lei que prende e não consegue manter preso. Você tem um número sem fim de recursos. Você vê alguém ser condenado a 20 anos de cadeia, em menos de 5 anos você encontra esse condenado na rua. E esse condenado, o que é que na cabeça dele, esse apenado, o que é que suscita na cabeça dele? O crime compensa. A velha frase. Vale a pena cometer o crime. Então nós temos as cidades hoje com os seus territórios tomados pelo crime organizado. Aqui na Paraíba a gente ainda não sente muito, não é que não aconteça, porque quem mora nas comunidades sabe da lei do silêncio, sabe dos territórios demarcados com as pichações nas paredes. Tem comunidades que até tem um decálogo, tem 10 normas de comportamento que você tem que ter dentro daquela comunidade. Eu já presenciei isso, mas nós temos estados, como aqui perto da gente, o estado do Ceará, em que aquilo que você enxerga lá no Rio de Janeiro não é diferente do que está acontecendo no Ceará. Você só pode colocar a internet na sua casa se for do crime organizado. Você tem que comprar o gás de cozinha ao crime organizado. Você tem que comprar o pão na padaria. A padaria que faz o pão tem que comprar o trigo do crime organizado. O combustível do carro tem que ser do crime organizado. Ou o Estado brasileiro dá um freio de arrumação nessa história, ou daqui a pouco tempo, pouquíssimo tempo, a gente vai estar vivendo aquela dura realidade lá da Colômbia, na era de Pablo Escobar, se a gente ainda já estiver vivendo isso. Há algum caso que marcou sua carreira na Polícia Civil aqui em Campina Grande? Vários casos, nós tivemos uma atuação, e aí foi justamente porque você perguntou, você sair da atividade policial para ingressar na atividade política, foi justamente o desempenho que nós tivemos na época que nós estávamos exercendo
que eu estava exercendo o cargo de superintendente de polícia de Campina Grande, que nós tivemos várias investigações de grande repercussão. E isso, a cidade de Campina Grande tem essa característica, ela reconhece, e houve o reconhecimento. Um caso importante foi uma quadrilha de carros fortes que atuavam não só em Campina Grande, mas também no Rio Grande do Norte e Pernambuco. Nós conseguimos prender essa quadrilha em sua totalidade. 12 indivíduos foram presos. Nós começamos essa operação de 4 horas da manhã aqui em Campina Grande. Infelizmente, logo no início nós tivemos um confronto em que o líder da quadrilha ele morreu. Foi ali naquela entrada de Campina Grande, você vindo de João Pessoa, ali naquele girador Raimundo Assora. Ele morreu naquele girador, numa troca de tiros com a nossa equipe. E aí nós nos expandimos, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Cariri da Paraíba, de 4 horas da manhã até chegar perto de 2 horas da manhã, quase 24 horas, nós estávamos prendendo gente em São José do Egito, em Pernambuco, que não sabia que o líder da quadrilha tinha morrido. Naquele tempo não tinha celular, não tinha essa facilidade de comunicação. As redes sociais. O resultado é que nessa operação nós conseguimos, até hoje, isso tem mais de 20 anos, com certeza, estou há 20 anos só no mandato de vereador, há mais de 20 anos nós aprendemos o maior arsenal de armas, desculpa a redundância, já aprendido em toda a história da Paraíba. Nós aprendemos somente de espingarda de calibre 12 de repetição, nós aprendemos 15 espingardas de calibre 12 de repetição. 2 fuzis AR-15, quando nem se pensava em fuzil AR-15 da Paraíba. Um verdadeiro arsenal. Um verdadeiro arsenal. E além, aí a gente não se conta a quantidade de revólveres e pistolas que foram apreendidas nessa operação. Ganhou uma dimensão nacional, nós tivemos a oportunidade de participar ao vivo daquele programa, do programa que passava na Rede Record, no final da tarde. Eu inclusive dei entrevista nesse programa. Na Record à tarde, era um programa... Era com Gil Gomes, era? Era não, depois de Gil Gomes, eu esqueci o nome dele. Mas aí isso teve uma repercussão nacional. Fora isso, nós tivemos um período muito difícil que nós enfrentamos. Eu era superintendente de polícia, eu acho que vocês devem se lembrar, da gangue dos incendiários. Lembro. Que era um terror. Isso. Você tinha seu carro, deixava na garagem, era acordado de madrugada com o carro em chamas. Me permite eu até lembrar um fato de um amigo conhecido, Vicente Gouveia, que queimaram a Kombi dele. Aquela com Kombi amarela, né? Comunitário. Era comunitário, daqui de Bolocongó, Vicente Gouveia. Então, pessoas que a gente conhecia e que tiveram esse tipo de prejuízo, né? Era um verdadeiro terrorismo. Por mais que a polícia estivesse nas ruas, fazendo a prevenção, fazendo rondas, de madrugada a gente era surpreendido com o incêndio de um carro. E aí foi um trabalho de inteligência policial, de investigação, em parceria com o Ministério Público. Me recordo, na época, a gente teve um apoio muito importante do Ministério Público, do Poder Judiciário, e que os indivíduos foram identificados, conseguimos colocar eles na cadeia e, graças a Deus, nos livramos desse incômodo terrível que nós estávamos sofrendo em Campina Grande. Então são várias ações, essas são as principais que nos projetaram essas ações para a atividade política também. Me veio na memória aquela questão do Mão Branca. O senhor já atuava na Polícia Civil, na época do Mão Branca? Não, o Mão Branca foi bem antes, né? Anterior, né? No início da década de 80, no finalzinho da década de 70 para o início da década de 80, naquela época eu ainda não estava na polícia. Eu entrei na polícia em 88, já no finalzinho da década de 80. O que o senhor mudaria nas políticas de segurança pública no estado da Paraíba? Olha, não tem como você fazer uma visão para o estado, tem que ser para o Brasil. O Brasil ele precisa adotar a legislação que os Estados Unidos adotou
depois do atentado das Torres Gêmeas, o Brasil precisa urgentemente adotar a filosofia do direito penal do inimigo. É uma filosofia controversa, mas é uma filosofia que os países que hoje enfrentam o terrorismo, não só na América do Norte, como também na Europa, eles adotaram esse tipo de teoria. A legislação ela avançou para isso. Porque o que é que nós temos hoje na legislação brasileira? A legislação que ela é utilizada, a garantia constitucional que Macola do PCC tem, é a mesma garantia constitucional que Zé Buchudo, que é arrombador de casas em Campina Grande, tem. A mesma garantia constitucional. Então, como é que você vai enfrentar um crime organizado que hoje se estabeleceu dentro do país como uma nação independente, como um poder paralelo? Como é que você vai enfrentar o poderio do crime organizado se utilizando da legislação que você utiliza para o criminoso comum, você se utilizar para enfrentar os integrantes dessas grandes organizações criminosas? Precisa mudar isso, e quem muda isso é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele precisa urgentemente mudar essa legislação para que determinadas garantias constitucionais para investigação em relação a crimes organizados, elas sejam modificadas. Eu vou te dar um exemplo. Se você estiver nos Estados Unidos hoje e você pegar o seu celular e disser, olha, eu estou aqui com a bomba aqui no carro, eu vou deixar na casa de Sandro. Certo? Paulo Sandro? Vou deixar essa bomba lá na casa de Sandro, vou guardar essa bomba na casa de Sandro. Você não consegue andar 2 quarteirões. Polícia de inteligência. O seu carro vai ser abordado por policiais que não vão chegar nem perguntando quem é que você, já chega enquadrando na dura mesmo. Então, para você conseguir hoje no Brasil uma autorização de interceptação telefônica de uma simples busca e apreensão, você tem que fazer um trânsito de uma burocracia terrível. Eu sei que na casa de Macaxeira, a casa de Macaxeira, vamos dizer que Macaxeira seja um traficante, ele está com 100 quilos de maconha em casa. A polícia não pode chegar aí lá e sem ter nenhum mandado de busca, entrar na casa de Macaxeira para apreender os 100 quilos de maconha que ele tem lá. Não. A polícia ela tem que formalizar, né? Tem que ouvir um denunciante, tem que ouvir pelo menos 2 testemunhas. E quem é que quer testemunhar numa situação dessa? Né? Você tem que ter um levantamento, um indício de prova de que esse camarada já tem algum antecedente, de que tem um movimento de usuário de droga frequentando aquela casa. Colocar isso tudo numa burocracia documental, mandar para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário abre vistas ao representante do Ministério Público, que acolhe ou não acolhe o seu pedido de busca e apreensão. Uma vez acolhendo, volta para o juiz, que ele vai analisar se aquilo ali é pertinente ou não. Daí, então, os 100 quilos de maconha já virou fumaça. Macaxeira não tá... Poxa, fugiu há muito tempo. Então, a gente não pode brincar com isso. É verdade. Né? Então, o Brasil ele precisa urgentemente endurecer a legislação que já existe. Né? A legislação que já existe. E o meu entendimento é o seguinte, que as normas constitucionais de garantias, elas não podem ser extensivas, essas garantias, para o crime organizado. E como os Estados Unidos e outras nações tratam uma organização criminosa ou terrorista, ela é tratada como um Estado inimigo. É lei de guerra que é tratado nos Estados Unidos, e é por isso que eles estão vencendo o terror lá nos Estados Unidos. Doutor Olímpio, voltando para o seu mandato como vereador e política local, sua atuação parlamentar, ela tem contribuído de que forma para o crescimento de Campina Grande? Olha, baseado no tema que Campina cresce com você. Cresce. Que muito oportuno essa sua pergunta. Hoje mesmo nós estamos com uma parceria com a Orbital, que é uma empresa de call center em Campina Grande,
que ela está fazendo a contratação, fazendo o recrutamento de em torno de 1.500 novos colaboradores. Parabéns. E a Orbital, ela apresentou uma demanda. Qual é a demanda? Nós precisamos de um espaço para fazer o treinamento. E aí nós nos articulamos com Eliésio, que é o presidente da CDL, conseguimos esse espaço para o treinamento lá no auditório do CDL, são várias turmas, o auditório ele comporta até 100 pessoas, e esse pessoal que está sendo contratado, que se apresentou para postular uma vaga de emprego, vai ser capacitado lá. Então isso é uma ação simples que o mandato do vereador fez de interlocução, mas que tem uma repercussão imensa a partir do momento que a gente, em muitos casos, nós estamos dando o primeiro emprego, estamos cedendo o primeiro emprego a essas pessoas. De outra sorte, nós estamos empenhados, mais recentemente, na questão da área central de Campina Grande. Eu tenho desenvolvido alguns trabalhos para a gente garantir a sustentabilidade da área comercial de Campina Grande, que onde gera emprego, gera riqueza. E hoje nós temos uma dificuldade imensa, por diversos fatores que estão conspirando contra o centro da cidade, nós estamos constatando o esvaziamento. Você já consegue ver pedaços de ruas com as lojas todas fechadas. Então nós chamamos, no início do mês passado, na Câmara Municipal, um debate para trazer a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, os líderes classistas, Associação Comercial, CDL, Sinduscom, a Associação dos locatários lá do Edson Diniz, do Shopping Edson Diniz, fizemos um amplo debate. E a partir desse debate, nós estamos construindo um grupo de trabalho permanente, para que de forma permanente a gente comece a estudar formas, por exemplo, de ocupação das repartições públicas que foram desocupadas. Isso. E que essas repartições públicas, elas serviam de atrativos para consumidores, pessoas que se deslocavam até o centro da cidade. Você vê, nós temos ali num quarteirão só, no antigo prédio que funcionava a Câmara Municipal, que hoje tem a biblioteca, vizinho era o restaurante popular, foi desativado. Descendo um pouco mais, nós temos o antigo Fora Afonso Campos. Casei nele. Descasou lá, né? 91. Hoje está lá, abandonado. Entregas baratas. De abandono. Desocupado. E o anúncio da retirada da receberia de rendas na esquina. Na esquina da Maceió Pinheiro, com a rua Floriano Peixoto, com a Avenida Floriano Peixoto, aquele prédio monumental que foi um hotel, o Grande Hotel de Campina Grande, o primeiro grande hotel da Paraíba, onde funcionava a Secretaria de Finanças e da Administração, também fechado. Quer dizer, quantas pessoas deixaram de ser circular, atrair no centro da cidade por conta do fechamento dos equipamentos? Aí há outras questões que a gente precisa discutir. É uma praça como a Praça Clementino Procópio, que virou uma cracolândia no centro da cidade, né, para ver a possibilidade com a prefeitura de ocupação daquele espaço, porque na hora que o poder público ocupa o espaço com atividades, ali nós temos um coreto, que poderia ter atividade nos finais de semana, nós temos diversas lojinhas que poderiam ser organizadas, reabertas essas lojinhas, enfim, o poder público precisa colocar o pé na Praça Clementino Procópio, porque aí aquelas pessoas que estão ali para praticar atos que não são produtivos para a cidade, elas vão sair. Então, a questão também que se reclama muito, Fernando, muitas multas na área central. Você vai embarcar uma pessoa ou desembarcar uma pessoa, é multado pelas câmaras. A gente respeita a legislação de trânsito, mas eu tive uma ideia, e essa ideia, graças a Deus, hoje é lei do QR Code. O que é isso? Você passa a ver um carro com uma folha de papel ofício, um adesivo na traseira do carro com um QR Code. Para que é aquilo? Para o motorista de aplicativo Uber 99, ele não ser multado na área do centro da cidade quando ele vai fazer um embarque e desembarque de passageiros.
Quer dizer, é uma iniciativa que o nosso mandato tomou para evitar essas multas que tinha motorista de Uber que estava prestes a perder a carteira. Além do valor que é muito alto, ele já estava com a pontuação lá em cima. Então, recebi essa demanda, nós apresentamos, e isso contribui também para o fortalecimento do centro da cidade. E agora, me desculpe, nós estamos voltando com a discussão da requalificação da Feira Central. O prefeito apresentou um projeto, a Secretaria de Planejamento está visitando a Feira Central, mas tem criado, assim, um terror entre os feirantes, porque os feirantes não sabem bem ao certo o que é que vai acontecer. E você sabe, você já esteve lá na Feira Central conosco, tem comerciantes daquele que investiram ali em 3, 4, 5, 6 boxes. Ali é uma história de que, quando ninguém queria trabalhar na feira, aquele cidadão se manteve lá até hoje. A feira abandonada, a gente entra aqui no mercado das Malvinas, você vê, eu quando chegava aqui, fui abordado por um dos comerciantes, estou aqui na luta, tentando sobreviver, mas não está fácil. Então é justo você pegar um cidadão desse, que está sobrevivendo, apostando, acreditando, não desiste, teimando ali, aí na hora que chega um benefício, ele diz, não, a gente vai diminuir o teu espaço. A gente vai pegar o espaço de você que estava acreditando esse tempo todo e vamos dar a uma pessoa que vai chegar agora, talvez por indicação política. Então a gente precisa ter esse cuidado, ter esse zelo, e eu estou tomando de conta dessa situação, consegui aprovar para a gente fazer uma audiência pública que deverá estar acontecendo agora, ainda neste mês de outubro. Como o senhor enxerga assim, o papel da Câmara Municipal hoje? Está próximo ou distante da população? Infelizmente muito distante. Que a gente tem visto na maioria das vezes as galerias vazias. A que se atribui isso, doutor? Porque veja só, com o advento das redes sociais e com o advento do telefone celular, o smartphone, tablet, tem uma série de outros. Esses canais, cada cidadão, ele tem a prerrogativa de um vereador. Imagina, se você tem um buraco na sua rua, se você tem uma dificuldade do ônibus que não chega no horário, se você vai na unidade básica de saúde e não encontra o medicamento ou não tem a atenção médica, você ali está com a sua estação de TV na mão. Você liga online, faz a denúncia e, dependendo do engajamento que você tem e da quantidade de seguidores que você tem uma resposta quase que imediata por parte do órgão público. Hoje, teóricos que estão estudando a atividade política, a atividade parlamentar, que escrevem teses como, por exemplo, o novo poder, que é esse novo poder que se tem, do cidadão se achar tão empoderado, de dizer, de repente, para que ir atrás de um vereador? Para que ir participar de uma reunião monótona daquela na Câmara Municipal, se a gente aqui com o nosso celular, a gente pode denunciar o que está faltando aqui, a rua esburacada, a água que não chega, a saúde que é precária, eu posso fazer isso. E muitas vezes isso tem uma resposta mais imediata do que você ir procurar um vereador e um deputado. Então o vereador ele também tem que se ligar nisso. E a gente tem tido essa preocupação de estar mais nas ruas, mais presente nas comunidades, mais disponível, mais disponível. Hoje de manhã, quem estava na Câmara percebeu, eu estava lá na sessão, chegou um cidadão, mora no conjunto dos professores, preocupado porque no final de semana, na frente da casa dele, inventaram de fazer uma pista de bicicross. Não é 5, 10 bicicletas, não, são centenas de bicicletas fazendo aquilo que se chama de grau, que é uma modalidade que você empina a bicicleta, empina a moto, e você coloca em risco inicialmente a sua integridade física. Mas para quem mora numa região como aquela, você está tirando o sossego, você está tirando a liberdade de uma idosa e passear na calçada com o seu cãozinho de estimação para ele fazer suas necessidades fisiológicas. Então, na hora que ele chegou na Câmara, nós tomamos parte dessa demanda. Eu pedi licença ao presidente da Câmara e fui com ele na STTP apresentar diretamente na STTP
STTP essa demanda. Então você tem que estar ligado nisso, você tem que adequar a realidade do seu mandato à necessidade do povo, para não perder espaço. Doutor Olímpio, com relação àquele barulho infernal que as motos fazem, eles parecem que serram o cano original e colocam outro tipo de cano. Tem lei para isso? Tem o Código de Trânsito. O Código de Trânsito, ele proíbe e multa a adulteração, né? Você faz essa alteração tirando a serpentina do silencioso da moto, para que ela tenha aquele barulho ensurdecedor, terrível, e quando se junta 100, 200 motonetas, essas cinquentinhas na cidade, é um terror. Você tem toda uma legislação que proíbe isso, que falta fiscalização. E eu tenho cobrado na Câmara essa fiscalização, sabe? Tanto da STP como também do batalhão de trânsito, porque se você for permitindo esse tipo de prática, se torna comum, se torna como que fosse uma coisa que está normatizada, não é legal, faz parte, e não é assim. Eu defendo que no dia a dia você está numa viatura da STTP, da CPTran, passa uma moto nessas condições, você vai lá na frente e aborda, apreende a moto, e ele só vai retirar essa moto na CPTran ou do pátio da STTP se ele fizer a alteração pelo equipamento regulamentado pelo CONTRAN, porque senão vira baderna. É o que nós temos acompanhado em Campina Grande. E Fernando, não só isso. Você transita em Campina Grande, já denunciei isso da Câmara, nós perdemos recentemente pelo menos umas 4 pessoas nas ruas de Campina Grande atropeladas por motos. Por aí, conta desse... Ninguém é contra o ganha-pão de ninguém, mas há uma loucura para você bater meta de aplicativo, de entrega de delivery, que você cega, você não respeita semáforo, você não respeita limite de velocidade, e alguns deles empinando motos com aquela caixa. Isso, caixa de serviço, né? Onde ele bota os produtos dele. Coloca os produtos. Você vê isso, eu não estou falando de uma coisa... Não, eu tenho presenciado isso aqui na cidade. Então, veja só, é uma coisa que não pode acontecer com a frequência que está acontecendo em Campina Grande. E se acontece, é porque está faltando a fiscalização, porque lei tem que coíbe isso. Doutor Olímpio, o senhor também é um entusiasta, um admirador da história de Campina Grande. Como esse hobby influencia o seu trabalho hoje, tanto como vereador quanto policial civil? Fala um pouco dessa história para a gente. Olha, essa nossa caminhada pela história da cidade, ela traz uma contribuição para o mandato fantástica, do ponto de vista prática e técnica. Você, para defender qualquer pauta da cidade, qualquer demanda da cidade, principalmente na ordem de arquitetura, de urbanismo, na ordem de obras que precisam ser executadas, de expansão de atividades, como a criação de novos bairros, como a inclusão de novos bairros dentro da planta genérica de Campina Grande. Você precisa saber como é que a cidade se formou, como é que a cidade ela se originou, de onde nasceu, para onde partiu, o que foi que induziu o crescimento da cidade. Isso tem dado uma contribuição muito grande ao nosso mandato, do ponto de vista técnico e do ponto de vista pessoal, como eu disse anteriormente, é uma coisa que tem me edificado muito. Eu me debruço muito quando tenho a oportunidade de ver essas histórias, eu viajo, né, falando sobre a história de Campina, os fatos históricos, muitas coisas que hoje, em 2025, a gente não tem visto mais na cidade, né? E o senhor traz à tona, traz à memória toda uma história de Campina Grande. Isso é muito positivo. Essa capacidade empreendedora de Campina Grande, de grandes homens que não eram políticos, muitos deles não eram políticos, como por exemplo Milton Rick, né, que a partir de Campina Grande criou um banco com abrangência nacional, né, que foi o primeiro banco
a funcionar no Brasil a lançar, por exemplo, caixa eletrônico. Pioneiro. A partir de Campina Grande, que tinha como diretor do banco Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé. No auge da carreira, Pelé fazia propaganda dizendo que guardava os seus troféus e suas medalhas no cofre do Banco Industrial de Campina Grande. Então, nós temos em Campina Grande o Edivaldo Duó, né? Nós temos em Campina Grande pessoas que deram uma contribuição imensa ao crescimento da cidade, mesmo sem ter um mandato político nas mãos. E Campina Grande precisa resgatar essa vocação, essa liderança regional. Campina Grande era líder no Nordeste. Campina Grande ela tinha mais recolhimento de ICMS do que a capital, João Pessoa. Campina Grande era conhecida como a G1 dentro da Secretaria de Finanças, porque era justamente a gerência número 1 a que mais arrecadava. E no cenário nordestino, ela estava à frente pelo menos de 3 capitais de estado. Então, Campina Grande foi perdendo isso, perdendo esse ímpeto desenvolvimentista, essa ousadia, né? Ficou muito refém da classe política. E eu digo sempre que Campina Grande é tão importante, Campina Grande é tão valiosa, que a gente não pode deixar Campina Grande, ela ter meritado só nas mãos dos políticos. As classes, os empresários da cidade, as pessoas que, por exemplo, fincaram as sementes de uma federação das indústrias do estado da Paraíba em Campina Grande e não em João Pessoa. Né? As pessoas que tiveram essa visão, como Assis Chateaubriand, de trazer a primeira emissora de TV com produção local, com programação local para Campina Grande, a nossa TV Borborema, e tantos outros que títulos, né? Que são pioneiros, pessoas que trouxeram para Campina Grande, não se importando que Campina Grande era uma cidade do interior. O primeiro computador do Norte e Nordeste, foi comprado pela Universidade de Campina Grande, na época politécnica, por um Linaldo Cavalcante, que não era político. Essa ousadia de gente que então ele não era político, ele era um cara rico. Não, para comprar o computador ele fez uma rifa, primeiro de um boi e depois de um Fusca. Eu falo isso e me emociono, para você ter a dimensão do camarada que tem uma visão de futuro, uma visão desenvolvimentista. Isso aconteceu na década de 60, quando a atividade do algodão já estava em declínio. E Campina Grande dependia totalmente do ciclo do algodão. O que foi que ele pensou? A gente agora vai investir na educação, atrair-se um polo universitário. E assim o fez. Ele foi a João Pessoa convencer o reitor da UFPB na época a comprar esse computador. O reitor disse: não, se eu tivesse dinheiro para comprar um computador, eu comprava para João Pessoa, comprar para o interior. Ele disse: pois bem, nós vamos comprar o computador para Campina Grande. Veio aqui, mobilizou a cidade, fez essas 2 rifas e comprou o computador. Campina Grande hoje é referência nacional e mundial, é considerada como o Vale do Silício brasileiro, pelo curso de Ciência e Tecnologia que nós temos na nossa UFCG. O embrião foi a Escola Politécnica de Campina Grande, formada por gente assim como eu lhe disse agora, Linaldo Cavalcante, Edivaldo Duó e diversos outros entusiastas dessa cidade. É essa geração, é esse DNA que a gente precisa resgatar para Campina Grande, para sair dessa mesmice que a gente vive, nessa letargia de pessoas que não têm essa visão ampliada de futuro. Campina Grande é uma cidade que nasceu com a vocação de ser grande. É por isso que, mesmo quando era pequena, lá na origem, ali na Rua das Barrocas, hoje Vila Nova da Rainha, na esquina ali do Bar do Cuscuz, Campina Grande nasceu ali com a vocação de crescer. O primeiro padre jesuíta que chegou em Campina Grande foi questionado pelos
os índios e os moradores, poucos moradores, por que aqui não tem uma capelinha? Ele disse, a gente vai fazer a capelinha. Ele disse, pronto, vamos fazer aqui? Ele disse, não, aqui não. A gente vai fazer a capelinha no alto do monte. Aí você tira ali da beira do Açude Velho para chegar onde é a Catedral hoje, o tamanho da distância para você fazer a pé naquele tempo. Então Campina Grande nasceu com essa vocação de se expandir, de se esparramar. É nessa vocação que Campina Grande ela tem que mergulhar para voltar a ser a cidade que se destacava em toda uma região como uma cidade empreendedora, desenvolvimentista, uma cidade de progresso e uma cidade próspera. Como podemos usar a história local para educar e inspirar as novas gerações? É preciso demais, e isso é um dos desafios que nós temos enfrentado, contando essas histórias, esperando que as pessoas que estão hoje investidas também em mandatos políticos, que o mandato político não tem instrumento melhor do que através de um mandato político você fazer ou trazer a conscientização política de uma cidade. Para que é que serve o vereador? Para que é que serve o prefeito? Para que é que serve o deputado? Qual é o papel? É para chegar de 4 em 4 anos satisfazendo a tua necessidade pessoal, pagando uma consulta médica ou entregando uma cesta básica. É para isso que serve o vereador. Eu não quero ser vereador assim. Então, a gente precisa ter essa reeducação eleitoral do nosso povo para que a gente possa ter a eleição de políticos comprometidos com a urbe, com a cidade. E a gente só tem políticos comprometidos com a cidade quando a gente escolhe ele pelo que ele faz, pelo que ele investe, pelo que ele projeta, pela visão dele de futuro. Enquanto a gente estiver trocando voto por uma necessidade básica que a gente tenha, e daí a pouco essa necessidade básica é satisfeita e o político some, a gente não vai sair dessa mesmice, não vai sair desse 8 que a gente vive, né, dessa letargia. Então eu faço uma conclamação aos educadores das escolas, aos professores, vamos falar mais sobre a história da nossa cidade, vamos pesquisar. Campina Grande tem uma história riquíssima. Eu já contei mais de 100 episódios da história de Campina Grande no meu Instagram. Mais de 100 episódios. E olha, eu olho assim na minha biblioteca, porque eu tenho lá de coisa para explorar. Eu digo que dá pelo menos mais umas 500 histórias. Então a gente precisa trazer a lembrança, isso é bíblico, né? Sim. Né? Trazer a lembrança aquilo que nos dá esperança. E esse trazer a lembrança é trazer aquilo que Campina Grande já foi. E a gente sair dessa síndrome do já foi, para dizer Campina é, Campina será. Sabe? Porque a gente vive muito na síndrome do já foi. Campina já foi, mas a mais importante do Nordeste. Campina já foi a cidade que mais crescia no interior nordestino. Campina Grande já foi a maior arrecadação de ICMS da Paraíba. Campina já foi. A gente precisa construir a Campina que é, antevendo a Campina que será. Muito bem. Qual foi o maior desafio, doutor Olímpio, de sua vida pública até hoje? O meu maior desafio é o de permanecer na política, fazendo o que eu faço com minhas convicções, estabelecendo 3 princípios básicos na minha atividade política. Eu não estou na política para agradar todo mundo, eu não estou na política para prometer o que eu não posso cumprir, e eu não estou na política a qualquer preço. Não quero agradar todo mundo, não quero prometer o que eu não posso cumprir e não quero pagar um preço. Quando eu falo de preço, é preço monetário mesmo para permanecer na política. Eu tenho a condição de estar no 6º mandato sem ter comprado um voto. Tenho essa consciência, eu durmo toda noite com essa consciência. Mas tenho percebido ao longo da história e da trajetória política que a minha votação tem diminuído. Cada vez mais eu encontro menos pessoas dispostas a votar sem você comprar um voto. Então, por que sua votação diminuiu? Eu já tive 4.500 votos.
caí para 1.700, dessa última eleição subi para 2.300, certo? Mas é triste você constatar isso, sabe? De que cada vez mais, você encontra menos pessoas dispostas a votar numa proposta, num trabalho, numa história, num legado. Cada vez mais eu encontro menos pessoas dispostas a isso. Quem ou que lhe inspira na sua vida? Meu pai e a minha mãe, seu João Ananias de Oliveira e dona Elisa Inácia de Oliveira. Esses são os grandes inspiradores de tudo que eu faço na minha vida. Tudo que eu fazia quando eram vivos era para orgulhá-los, era para que eles pudessem ter a satisfação de saber que o esforço do investimento na minha educação não tinha sido em vão. Eu era refém disso, Fernando. Isso até se emociona, né, quando fala. Eu era refém quando meu pai era vivo. Minha mãe morreu aos 53 anos, uma guerreira. Trabalhou a vida toda. Quando eu passei a ter uma condição melhor, quando eu passei no concurso para delegado, ela faleceu, né? E meu pai, ele faleceu antes da pandemia, em 2021. E eu tinha uma questão comigo. Eu não me envolvo com determinadas propostas, com determinadas coisas, para não dar desgosto a papai. Meu pai se foi. Hoje eu continuo do mesmo jeito em relação à minha filha Giovana Macedo Oliveira. Eu tento, me esforço para me desviar do mal, porque eu não quero decepcionar minha filha. Ela chegar numa sala de aula com os coleguinhas, e os coleguinhas diziam: eu vi seu pai na televisão. O Salmo 100, né? Eu vi seu pai na televisão numa denúncia. Seu pai é corrupto. Certo? Então, isso é a missão da minha vida, né? Viver, né, para que eu não possa dar esse desgosto, não só a minha filha, mas também não decepcionar meus amigos, aqueles que acreditam em mim, né, os meus pastores, as pessoas, meus irmãos da igreja. Eu tenho muito cuidado com isso, sabe? Que conselho o senhor daria para um jovem que quer entrar na política hoje? Estude para você não se envolver com o que não deve, se capacite, né, e desenvolva um amor extremo ao semelhante, um amor de cuidar, um amor de renunciar. Muitas vezes você tem que renunciar madrugadas, noites, finais de semana. Se você não estiver disposto a isso, não entra na política, né? Não entra na política. Você é chamado 3 horas da manhã para ir numa delegacia ver uma situação de um filho de alguém que foi preso, para ir num hospital, alguém que foi acidentado, que precisa da sua ajuda. Se você não está disposto a estar exposto a esse tipo de situação, não vale a pena, não. Como o senhor quer ser ou deseja ser lembrado? Eu quero ser lembrado como um cidadão que contribuiu para transformar vidas e realidades de muita gente. Quero ser lembrado. Quero ser lembrado de famílias de dependência de drogas que nós conseguimos alcançar, conversando, dialogando, estendendo a mão, e conseguimos tirar essa pessoa da droga. Eu quero ser lembrado pelos protetores dos animais, pelo vereador que acabou com a matança indiscriminada de animais no centro zoonose, quando proibiu que o animal que fosse apreendido, ele sendo sadio, ele não fosse sacrificado. Desde 2005, que Campina Grande não mata um animal sequer no centro de zoonose, sem que esse animal tenha cura clínica veterinária. E quando eu entrei no mandato, por ano se matava de 500 a 700 animais de centro de zoonose. Eu quero ser lembrado como vereador que deixou muitas leis importantes, que ainda depois que eu passei, essas leis estarão sendo utilizadas para o bem social. Eu quero ser lembrado pelos meus vídeos e pelo livro que eu estou escrevendo, na sala de aula, quando o professor for falar da história de Campina Grande. Como hoje eu leio o livro de Eupídio de Almeida, que é uma grande fonte de pesquisa que eu tenho em casa. Eu quero ser lembrado pelo delegado que enfrentou o crime organizado, que enfrentou
quadrilhas organizadas em Campina Grande e que esteve disposto em 1, 2 ou 3 vezes a sacrificar a própria vida em combate com criminosos e que, graças a Deus, Deus colocou a mão em cima e me livrou. Eu quero ser lembrado assim, é assim que eu quero ser lembrado. Para finalizar, fala um pouco dessa história do banquinho. O Sandro está me perturbando direto o tempo todo, a história do banquinho. Esse banquinho, eu ainda hoje, tu acredita que toda vez... Banquinho na feira, como é que foi isso? Eu tinha um banquinho, quando eu comecei a vender ovos da feira, e eu tenho foto disso. O balcão era da altura dessa mesa, mas tinha 10 bandejas de ovos. Assim. E eu era pequenininho, não via o cliente, do outro lado nem o cliente me via. Eu tinha que ter um banquinho para atender o cliente, né? E esse banquinho, eu, sem ter nenhuma pretensão, ele foi ficando comigo e ficou guardado. Quando eu comecei o meu trabalho de fazer prevenção às drogas nas escolas, dando palestra nas escolas que faço isso constantemente, eu comecei a levar esse banquinho para inspirar os meninos e as meninas de que é possível você ser um vencedor da vida partindo do nada, partindo de um banquinho daqui. Eu levava e mostrava a eles como é que era essa história, como é que esse banquinho fez parte da minha vida, eu vendendo ovos, dali eu projetei todos os meus sonhos e conquistei. Eu andava com esse banquinho, Fernando, na mala do carro. Porque, como por ano eu visito as 50 escolas dando palestra, eu não deixava em casa, porque às vezes eu esquecia ele em casa, estando no carro, já estava lá no carro. Correto. Rapaz, aí Geise, minha esposa, uma vez foi da casa da mãe dela, a mãe dela ainda era viva e foi com o carro. Quando ia saindo da casa da mãe dela, os caras tomaram o carro para o assalto. Assaltaram, levaram meu bolo. E o banquinho. Levaram o banquinho. E assim, eu até gravei um vídeo, na época viralizou, como o Luiz Gonzaga gravou o vídeo pedindo para que devolvesse a sanfona dele que tinha sido furtada, e ele teve sorte de devolver. Eu pedi que me devolvesse o banquinho, não fazia questão do carro não, porque o carro tinha seguro, mas o banquinho tinha esse valor sentimental para mim. Não apareceu até hoje. Poxa. Até hoje eu arranjei um banquinho cenográfico parecido com ele para continuar com as palestras, mas a história do banquinho é essa. Eu ainda hoje, quando eu vejo um carro, é um Gol branco, o início da placa é QFP, né? Quebec, Foxtrot, P de Papa, na linguagem policial, QFP. Todo Gol branco com essa placa me chama a atenção, porque ainda tem esperança de encontrar esse carro aí nas ruas de Campina Grande, ou por onde eu ando, e dar um bote para ver se meu banquinho está na mala do carro. Informação é poder, conhecimento transforma realidades. Conversamos com o Dr. Olímpio Oliveira, vereador do 6º mandato. Muito nos honrou com a sua presença. Dizer da nossa gratidão. Sou um admirador nato da sua pessoa. Tenho acompanhado sua atuação parlamentar na cidade. E muito nos orgulha a sua presença aqui, viu, Dr. Olímpio? Suas considerações no nosso podcast. A admiração é recíproca, a gente tem uma caminhada, estivemos um tempo mais perto, discutindo as questões lá da Feira Central, sim, né, e depois as atividades comunitárias, mas sempre muito respeitoso, sempre muito cordial, e sempre encontrei você nesse mesmo caminho, de fazer Campina crescer e sempre nessa vontade de fazer a coisa acontecer, porque não tem tempo a perder. Então, sempre você é para mim essa referência. E Sandro, uma pessoa que a gente tem uma ligação bem mais antiga, assim, nós fazemos parte do mesmo ministério, e é uma pessoa sempre disponível a ajudar nos empreendimentos do bem. Sandro é essa pessoa. Quando eu encontrei ele, estava utilizando os talentos dele, tentando contribuir para fazer acontecer alguma coisa positiva e que alguém pudesse tirar proveito disso. Uma satisfação muito grande conversar com o seu público e dizer que ganha um presente
nesse nosso bate-papo, que não foi uma entrevista. Me senti muito à vontade. Parece que a gente estava ali no alpendre de uma casa, né? Muito bom. Uma fazenda, batendo papo, e fluiu muito bom. Muito obrigado. Qual a sua mensagem final, olhando para aquela câmera ali, para o público ouvinte? Vamos aproveitar esse tempo que nós temos. O tempo de hoje tem um nome de presente. Nós estamos falando do presente, mas por outra situação. É um presente que Deus nos dá para desfrutar da melhor forma possível. E se você quer desfrutar o seu tempo, o seu presente da melhor forma possível, invista no relacionamento. Um relacionamento que não é rede social, não. Relacionamento olho no olho, olho no olho, cafezinho na mesa, sentado, batendo papo, com os seus familiares, com a sua família, com o seu pai, com sua mãe, com seus vizinhos, com seus amigos, aqueles que estudaram com você, ou que ainda estudam com você, que vale a pena ter esse tipo de relacionamento. Se relacione, porque vale muito a pena. Esse é o podcast Campina Cresce com Você, porque não temos tempo a perder. Campina Cresce com Você, não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com Você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.